Oi, gente, tudo bem com vocês? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje eu vou trazer uma receita de pão caseiro. Isso mesmo, eu vou estar passando aqui ensinando a fazer um pão caseiro maravilhoso, que eu tenho certeza que você que nunca fez um pão, nunca tentou fazer um pão, ou então você que já fez pão e não cresceu quando você foi ver ali, não ficou do jeito que você queria, eu tenho certeza que se você colocar em prática tudo que eu ensinar aqui, você vai conseguir fazer um pão maravilhoso, não tem como errar. Então, bora lá pro vídeo. E aqui eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Estou com 4 ovos, 200 ml de leite, 120 ml de óleo, 120 gramas de açúcar, 200 gramas de batata cozida. A batata eu cozinhei e amassei. Aqui estou com aproximadamente 1 kg de trigo, de farinha de trigo. Lembrando que a minha farinha de trigo já está peneirada. E pode acontecer de você usar mais farinha de trigo ou menos farinha de trigo. Aqui estou também com 1 colher de sobremesa de sal, que vai por último. Então, aqui no meu recipiente, eu já vou começar a misturar os ingredientes líquidos e depois eu vou misturar os sólidos. Aí eu já vou colocar os ovos. O leite. O óleo. E vou dar uma misturada nesses ingredientes líquidos. Aí já acrescento o açúcar. Lembrando que os ingredientes vão estar todos na descrição do vídeo. E aí eu já vou acrescentar a minha batata cozida. Opa! Então, eu vou misturando esses ingredientes, né? Vou amassando essa batata para ficar tudo bem misturado. E, gente, o fermento você mistura em apenas uma parte da farinha de trigo, que a gente vai dividir em 2 partes. Um pouquinho menos da farinha de trigo a gente vai colocar agora e o restante a gente só vai colocar depois. Então, mistura o fermento na primeira parte, no caso, que vai ser um pouquinho menos da metade da farinha de trigo. Você mistura o fermento ali. Para não acontecer do fermento entrar em contato com o sal e o sal acabar matando o fermento. Então, misture ali o fermento apenas em uma parte do trigo, que é a parte que você já vai usar agora no início. Porque o restante do trigo você só vai usar depois para sovar a massa. É melhor usar 2 recipientes para poder dividir. Mas também dá certo você usando um. Basta você colocar ali o fermento em apenas uma parte do trigo, não colocar nele todo. E aí, eu já vou colocando mais um pouco de trigo que eu vi necessário. Então, aí, gente, você não pode colocar muito trigo, como eu falei, é um pouco menos da metade de 1 kg de trigo. Um pouquinho menos da metade do pacote, para a massa ficar um pouco mole, que você consiga trabalhar com ela mole. Então, aqui com as minhas mãos lavadas e já higienizadas, eu vou pôr a mão na massa. A gente vai mexer com a massa, com ela mole assim mesmo. É aí que está o segredo. Quanto mais você mexe com ela mole, mais o seu pão vai crescer, vai ficar fofinho. Se você colocar em prática tudo que eu estou ensinando, eu tenho certeza que o seu pão vai ficar maravilhoso.
Aqui eu já vou acrescentando o restante da farinha de trigo para sovar o pão, para chegar no ponto ali que a gente queira, um ponto que não grude nas mãos. Então, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos, tenha paciência aí nessa hora, vai colocando aos poucos para você acabar não estragando o seu pão, não deixando a massa pesada. Então, coloque aos poucos para continuar ali um pão bem fofinho. Então, aí eu já vou acrescentar o sal, lembrando que o sal era para mim ter acrescentado ele antes, quando eu ainda estava mexendo com a massa ali, com a mão na massa, com ela bem molinha. Um pouco antes de colocar a farinha de trigo, o restante da farinha de trigo, já coloque o sal. Eu acabei me esquecendo, mas deu certo da mesma forma, dá certo você colocar depois também. Então, assim fica a massa. O meu pão não está mais grudando nas mãos, a minha massa não está mais grudando. Então, eu vou colocar em um recipiente e vou deixar ele descansando aí por aproximadamente uns 30 a 40 minutinhos. Depende da sua região. Se tiver mais calor, se tiver mais fresco, tudo vai depender da sua região, se ele vai crescer mais rápido ou vai demorar mais. Então, eu coloco em um recipiente, coloco um saquinho em contato ali com a massa, para não criar aquela película, depois aquela casca dura do pão. E logo após eu colocar o saquinho em contato com a massa, eu vou deixar a minha massa descansando por aproximadamente uns 30 a 40 minutos, até ela dobrar de tamanho. E só depois eu vou enrolar os pães. Então, eu vou deixar ela descansando e quando ela crescer, quando dobrar de tamanho, eu venho trazer aqui para vocês. E, gente, esse é o resultado da massa, já dobrou de tamanho. Deixei aí por aproximadamente meia hora, mais ou menos, acho que um pouco mais. Então, dobrou de tamanho e agora eu vou enrolar os pães. Vou cortar em 3 pedaços, vou dividir em 3 partes para fazer 3 pães. Ficam pães bem grandes, então vale a pena fazer essa receita, que você aí vai ter pães lindos, maravilhosos. Então aí eu coloco um pouco de trigo na bancada para poder enrolar os pães. Vou fazer normal mesmo, pães grandes. Mas se você quiser fazer pequenos, use a sua criatividade e faça aí pães muito bonitos usando a sua criatividade. Eu vou fazer grande mesmo, mas fica aí de acordo com a sua preferência. Então aí, gente, eu coloquei os pães em uma assadeira, coloquei em uma bem grande, porque cresce bastante, então eu prefiro colocar em uma grande, uma maior, do que usar uma que depois fica meio que passando fora da forma. Então eu não gosto, eu prefiro colocar em uma maior, que eles vão ter mais espaço para crescer. Então aí eu levo ao forno e quando tiver assado, eu volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Então, eu vou deixar crescendo e vou levar para o forno, vou assar e o resultado eu vou trazer aqui para mostrar para vocês, depois de assado.
E, gente, esse é o resultado do pão. Olha só como que ficou lindo. Eu passei açúcar com água em cima, mas se você quiser, você pode passar a gema do ovo antes de assar e você leva para assar, fica lindo. Mas esse é o resultado do pão, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! Gente, antes de finalizar esse vídeo, eu vou cortar um pedaço para vocês verem como que fica por dentro. Olha a maciez desse pão. Fica muito fofinho. Está bem quente, acabou de sair do forno.